Bem, mais uma vez, por favor, recebam o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a primeira-dama, Sara Netanyahu, e a pastora Paula White-Cain ao palco. Uma salva de palmas, por favor, seria ótimo. Muito bem. Estamos prontos para começar? Pronto para ser entrevistado? Isso é o que eu faço. Primeira-dama, pegue seu microfone ali. Vamos fazer perguntas para você também. Então, primeiro-ministro Netanyahu, estamos muito felizes em tê-lo conosco e estamos vivendo em alguns dos tempos mais desafiadores da história, especialmente aqui em Israel e no Oriente Médio, e você é obviamente um homem de fé. Como você traz um senso da presença e da paz de Deus para o gabinete do primeiro-ministro e para o povo de Israel? Eu fui criado com a Bíblia. Era isso que fazíamos. Nós estudávamos a Bíblia desde a segunda série em diante. Eu me casei com a Sara, que é filha de um grande estudioso da Bíblia. Nosso filho, Avner, foi o campeão nacional da Bíblia de Israel aos 15 anos de idade. Nós líamos, quando ele morava conosco, uma porção da Bíblia, da Torá, todo sábado. Até os 12 anos fui eu quem o ensinou. A partir dos 12 anos foi ele quem me ensinou. Porque estava tão imerso nisso. É uma tradição de família, porque os irmãos da Sara, como você mencionou antes, também foram todos campeões da Bíblia. Então a Bíblia vive conosco, não apenas como um livro. Quando eu, como um soldado, marchei pelas colinas, pelos vales e pelas vastas planícies de Israel, pensei profundamente em Josué e em Davi e nos grandes profetas de Israel e nos poderosos reis de Israel e nos sábios juízes e mais tarde nos corajosos macabeus. Isso não é algo meramente teórico, é uma realidade histórica e espiritual. É algo que passa pelos nossos pés e chega aos nossos corações. Sim. E é algo vivo. Similar, yes. E todos os lugares são reais, você sabe disso. Estou dizendo isso para o seu público. Quando você vem a Israel, esses lugares sobre os quais você leu, sim, eles não estão na Lua. Eles estão bem aqui. sim, Na verdade, em um país pequeno, mas lindo. sim, Mas um país gigante, porque é onde, como eu disse, as grandes ideias da humanidade sim. e a fé surgiram. Então a Bíblia é algo vivo para mim. E não é só para mim. É o que motivou o nosso povo a retornar à nossa terra bíblica, a construir uma nova vida, a superar obstáculos que nenhum outro povo superou com esse grande motor da fé e da tradição. E a Bíblia diz, a Bíblia é a base, é a pedra sobre a qual nos firmamos. Sim. E isso, infelizmente, não muda, apenas piora a cada dia que passa. Sim. Mais fortes com os desafios que enfrentamos. Bem, como você acha que extrai sua fé? Quer dizer, sim, não é do YouTube, sabe? Quer dizer que está tudo bem, mas tem uma fonte mais profunda, obviamente. Sim, é verdade. E eu acho que isso explica muitos dos grandes milagres que Israel conseguiu realizar ao longo do tempo, porque nós temos essa pedra sólida sobre a qual nos firmar. Sabe, muitos consideram você um dos líderes estrangeiros mais próximos do presidente Trump. O que você acha que torna seu relacionamento tão forte? E por que é tão importante para os Estados Unidos continuarem apoiando Israel? Bem, acho que temos mais do que uma amizade. Temos um laço de fé e interesse nacional. Acho que temos um laço de destino. É um laço de compreensão de que estamos vivendo tempos que podem forjar o futuro, que podem proteger nossa civilização livre em comum. E acho que o presidente Trump fez coisas maravilhosas por nós. Sabe, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Você tem que pensar, como poderiam não reconhecer isso? Pelo amor de Deus, o rei Davi declarou Jerusalém, nossa capital, há 3.000 anos. Você pensaria que já estava na hora de outros reconhecerem isso? Bem, por algum motivo eles não reconheceram, com algumas exceções, aliás, exceções importantes. Mas o presidente Trump simplesmente fez isso e depois transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Ele simplesmente fez isso e depois reconheceu nossa soberania sobre as colinas de Golã. Ele simplesmente fez isso e então se afastou do desastroso acordo nuclear com o Irã, que abriu o caminho para o Irã com ouro, com centenas de bilhões de dólares, basicamente, permitindo que eles obtivessem armas nucleares. E então, juntos, forjamos os acordos de Abraão, que trouxeram paz com 4 países árabes. Certo. E então agimos juntos contra o Irã. Isso vem de uma parceria profunda,
muito profunda, não apenas pessoal, mas que é tanto pessoal quanto nacional e também internacional. E eu acho que isso volta àqueles valores básicos que descrevi e acredito que é um laço muito forte. Sim. E temos trabalho para fazer juntos. Ainda não terminamos. Temos sim, temos sim. Bem, é uma honra ter a primeira-dama conosco hoje. Obrigado por estar aqui e, se me permite, senhora primeira-dama, gostaria de lhe fazer uma pergunta mais pessoal para nos ajudar a entender melhor, é claro, os valores e experiências que ajudaram a moldar a pessoa que você é hoje. Então, nos dê uma ideia da sua infância, em que tipo de lar você cresceu? Conte-nos um pouco sobre o ambiente e, claro, sobre seus anos de formação. Sim. Obrigado por me receber. Sim, eu nasci em uma cidadezinha no norte chamada Kiryat-Ivon. E, na verdade, da janela da minha casa, a gente podia ver Becharion, a cidade antiga do período talmúdico, de cerca de 2000 anos atrás, com toda a história. Quero dizer, quando falamos antigo em Israel, é tipo 2000 anos atrás ou mais. Nos Estados Unidos é um pouco menos, mas... Então, era isso que eu via quando era criança. E como meu marido disse, eu nasci e cresci em uma casa da Bíblia. Meu pai era um estudioso e professor da Bíblia. Tipo, acho que milhares de série de alunos e tipo gerações foram seus alunos. E ele era um estudioso e, como ele disse, ele foi uma das primeiras pessoas que estavam nas primeiras lições da Bíblia na casa do primeiro-ministro David Ben-Gurion. E depois ele também escreveu poemas e histórias sobre Israel e sobre sua família e sobre o Holocausto. Ele foi o único sobrevivente do Holocausto. Ele veio da Polônia como um cara jovem, e só porque ele era sionista. E ele perdeu toda a sua família lá, então ele escreveu muitas histórias e poemas sobre o Holocausto e sobre o povo judeu que precisa sobreviver. Então, quando eu era criança, eu via meus irmãos se preparando para o campeão da Bíblia. E nós estudávamos a Bíblia todo sábado e sexta-feira. E era como se tudo girasse em torno disso. E você pode combinar entre a Bíblia e outras coisas. Quero dizer, todo mundo na minha família é estudioso e um dos meus irmãos é professor, um dos melhores. Ele é de matemática e física. Mas ele também foi o campeão da Bíblia quando tinha 8 anos. Acho que 10 anos. Então combina com tudo. E eu acho que a coisa que é feliz em dizer, a Bíblia é para os religiosos. Não muito. Acho que é para todos. Judeus e cristãos e todos nós. Quero dizer, este é o núcleo da nossa história e do nosso ser uma civilização. Então isso é... Obrigado. Obrigada. Bem, pastora Paula, é uma honra estarmos aqui hoje. E claro, é uma honra ter você aqui. E você passa muito tempo em Israel. O que você pode compartilhar conosco da sua história de vida pessoal, sobre sua conexão com Israel e as pessoas daqui? Muito. Mas primeiro quero agradecer a Johnny e ao primeiro-ministro e... Primeira-dama Sara, estou muito honrada em estar sentada aqui com, acredito, os escolhidos de Deus para todos. Sim. Para mim, Israel e eu estarmos aqui é algo muito sagrado e significativo. Sim, isso é. É muito sagrado. É uma parte íntima de quem eu sou. Não é apenas um lugar para onde vou. Já estive em quase 120, 30 países diferentes, mas Israel para mim é verdadeiramente o meu lar. Eu vim a... Pessoas que conhecem minha história sabem que não cresci em um lar cristão. Eu nunca tinha ouvido falar da Bíblia ou de Jesus, não conhecia o nome ou não sabia nada sobre judaísmo, cristianismo ou qualquer outra religião. E aos 18 anos tive um encontro muito divino e alguém me deu uma Bíblia e começou a me falar sobre um Deus que me amava e isso mudou minha vida para sempre. Disseram-me para ir procurar uma igreja. Fui, tinha 18 anos e quase todo mundo tinha 60. Isso é coisa de gente jovem, mas eram velhos demais para mim. Então eu disse, preciso desse livro, preciso desse livro. Sim. Eu peguei aquele livro e, como você sabe, Johnny, eu não fiz nada da minha vida. E fui muito rejeitada pela minha família e por todos os outros por causa disso. Porque o mínimo que se esperava era um mestrado e um doutorado. E eu não fiz nada além de ficar na Bíblia. 2 anos depois tive uma oportunidade, isso foi nos anos 80, de vir para Israel.
Vim para Israel e nunca vou esquecer, a Bíblia ganhou vida para mim. Cada parábola que eu lia, cada história que eu lia, cada palavra de Gênesis a Apocalipse não tinha apenas um significado histórico que é de vital importância, porque se você não conhece sua história, nunca conhecerá seu destino. Isso me ajudou a entender meu presente, confirmava com a arqueologia, com a ciência, com o físico, para que eu pudesse compreender. Sabe, eu era um curioso pesquisador, então não entendi. Bem, como Jesus ficou aqui e disse então, eles não tinham microfones, como puderam ouvir isso? Até que eu fui lá e vi que era como um anfiteatro. Eu fiquei tipo, meu Deus. E é lá que estão as sementes, e é lá que estão os agricultores. E tudo fez sentido. Sim. Além disso, a cultura é a melhor. Tem os melhores vegetais do planeta. É mesmo. E a melhor comida. Comida boa. E o lugar mais bonito culturalmente. As pessoas são tão amorosas e tão boas. Então, não só comecei assim, mas depois não voltei apenas querendo ver os pontos turísticos. Eu trouxe milhares e dezenas de milhares de pessoas de volta a Israel, porque eu acho que é mais do que apenas orar por Israel. Acho que é bom que as pessoas estejam aqui, mas devemos apoiar Israel em todos os aspectos. E então eu vou pular para 2023, minha última visita, bem antes do horrível dia 7 de outubro, e por que isso é tão importante. Para nós estávamos fazendo muita campanha e trabalhando, você sabe, na trilha com o presidente Trump e minha organização, e apenas despertando a América. E normalmente tiramos 2 semanas com nossos netos e filhos durante o verão. Íamos para Steamboat, nosso lugar feliz, e depois para a Europa. E eu realmente senti que Hashem, Deus, falou comigo e disse, não, vá para Israel. E eu tenho amigos e relacionamentos profundos em vários lugares, então fomos, levamos nossos netos e filhos. Não fomos para os lugares normais, aqueles que as pessoas costumam visitar, os sítios cristãos. Nós celebramos o Shabat, nós nos integramos às famílias. Estávamos em Gaza, estávamos em Samaria, estávamos em Argo Farms com Jeremy e Ari. Estávamos todos acabados. Nós fomos de costa a costa, 2 semanas cada pedacinho dela. Nossos netos fizeram amizades por correspondência com crianças em Israel, e isso é muito importante, porque quando você cria relacionamentos, Sim. não é algo que você vê apenas na TV. Então, minha neta, meu neto na época, com 4 anos, quando ele tinha 5 anos, e minha neta tinha 7 anos, choravam se seus amigos ainda estavam vivos, orando por eles toda vez que uma bomba explodia, quando precisavam se abrigar, se comunicando com eles. Não sentimos que estamos na América e eles em Israel. Somos todos uma família. E é muito importante que você não apenas ouça sobre Israel, mas que você se torne uma parte íntima de Israel. Sim, você vivencia. Sim, absolutamente. Bem, senhor primeiro-ministro, como administrador da nação de Israel e do povo escolhido de Deus, nesta hora desafiadora, da melhor forma possível, você pode explicar o peso espiritual dessa tarefa que você sente? E eu sei que há cristãos orando por vocês em todo o mundo. Bem, primeiro, quero agradecer em nome do povo de Israel e do Estado de Israel. Acho que as pessoas não entendem a profundidade do apoio, a abrangência do apoio que temos nas comunidades cristãs ao redor do mundo. E é, de fato, muito mais dominante do que a campanha fabricada nas redes sociais. Sim. E os algoritmos manipulados e os bots falsos e enganosos. Exatamente. Você sabe, nós entendemos, acabamos de ver agora uma grande vitória. Sim. Uma grande vitória. Amém. Contra essa, digamos, dactocracia. Esses bandidos que tomaram conta de um povo grandioso, talentoso e antigo, o povo persa. Eles os dominaram e declaram que querem nos destruir, a caminho de destruir vocês também. Exatamente. E então, quando nós reagimos de forma decisiva e surpreendemos completamente o mundo inteiro, chocamos profundamente o planeta com nossos notáveis e inesperados sucessos, foi como se uma poderosa e intensa corrente elétrica estivesse passando rapidamente por tantos e tantos países, gerando um impacto imediato e generalizado em diversas nações. E recebemos tantas respostas de pessoas que se identificaram não apenas com nossa determinação, nossa engenhosidade e nosso poder, mas também com nossos valores, porque eles entendem que esse regime islâmico fundamentalista também os ameaça. Recebemos apoio do mundo árabe, recebemos do
Ocidente, recebemos da Ásia. E estamos vendo isso, reacender uma apreciação e um respeito pelo povo judeu. Este é o maior aliado da América. É o único aliado de combate que a América tem. E a América está ao nosso lado. E nós estamos ao lado da América, mas, novamente, isso é guiado pelas fontes da nossa tradição comum e da nossa fé. E eu tenho que dizer que eu acho que essa parceria não é transitória. Acho que podemos reverter os desafios e acho que podemos abraçar o futuro com confiança, com uma confiança crescente, porque temos a determinação e a capacidade de fazer essas coisas. E quando eu lidero o país, sou fortalecido pelo povo, pelo que recebo da minha família, do meu falecido pai e da minha mãe, do meu irmão, mas também da minha esposa. Você sabe o que Deus disse a Abraão? Você sabe o que ele disse a Abraão? Você não sabe? Eu deveria te contar. Você deveria reler a Bíblia. Ele disse, tudo o que Sara te disser, ouça. Infelizmente, houve momentos em que me desviei desse princípio, mas na maior parte do tempo, não. E é uma grande parceria e uma de grande força e determinação. Mas eu também gosto de vir aos Estados Unidos. E não posso dizer que meu lugar favorito seja as Nações Unidas, mas, eu vou lá anualmente e eu faço um discurso. E é muito interessante. Há um oficial lá, um oficial irlandês-americano. Ele tem cerca de 2 metros de altura, ok? E ele é o responsável pela segurança na ONU. E toda vez que eu saio, ele me dá a opinião dele sobre o discurso. E quando eu fiz o discurso, da última vez que fiz um discurso, perguntei a ele, e aí, o que você achou? Ele disse, primeiro-ministro, está bom, mas aquele que você fez sobre a bomba foi melhor, E então, você sabe, nós conversamos. E exatamente o que estou lhe dizendo aqui, veja de onde vêm os valores dele. Sim. Você vê de onde vem a afinidade dele com Israel, e é algo profundo. Sim. E é essa profundidade, esse alicerce sólido que eu tanto aprecio. Está aqui com certeza, porque senão o nosso povo não estaria aqui. Mas também é a base da nossa aliança comum. Sim. Quero dizer a todos que estão nos assistindo agora, venham para Israel, especialmente. Sim. Jovens da fé cristã. Venham para Israel, venham ver a verdade. Venham ver a Bíblia, a terra da Bíblia, e venham ver a terra do futuro. Vocês serão recebidos de braços abertos. Então, por favor, façam isso. E não acreditem nas mentiras. É isso mesmo. É. Ótimo. Não acreditem nas mentiras. Ótimo. Você sabe, a verdade tem um jeito de, eventualmente, ir desgastando as mentiras. É isso mesmo, sim. Mas não precisamos esperar. Nós falamos a verdade e você pode vir aqui e ver isso diretamente. Então, obrigado pelo seu apoio. Eu agradeço muito. Muito bom. Sim. Paula, só para tocar brevemente na importância da aliança de Deus com Abraão em relação ao judaísmo e ao cristianismo. E Abraão é um elo comum entre os dois? Ah, com certeza. E retomando o que o primeiro-ministro disse, é muito importante, Johnny. Eu digo isso frequentemente. Você pode ser um judeu sem ser um cristão, obviamente, mas você não pode ser um cristão sem entender a base de onde você veio. Certo. Do judaísmo. E embora Abraão seja o pai da nação e do povo de Israel, ele é nosso pai espiritual da fé. Vamos enxertados. Sempre dizemos, eu só fico feliz por fazer parte do ramo. Nós não somos a raiz, só estamos felizes por termos entrado na árvore. E é muito importante entender isso. Se você voltar, claro, para Gênesis 12:3, aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que não o fizerem serão amaldiçoados. Não podemos viver nossa fé, praticá-la, entendê-la e conhecê-la sem entender o fundamento. Você não pode construir um prédio, colocar uma janela e uma porta. Você deve ter a base. E se você não entende o Antigo Testamento, a Torá, como você sabe, passei a maior parte da minha vida cristã ministerial, 40 anos agora, ensinando as festas.
Certo. E ensinando sobre as coisas de Israel e do judaísmo e os fundamentos que são tão importantes. Ou mesmo entender que esta é a única terra com a qual Deus fez uma aliança. Com pessoas. É tão Pequeno pedaço de terra. brilhante. Sim. Então ele faz essa aliança com esse homem, Abrão, e muda seu nome para Abrão, como todos sabemos. E ele era tão sábio com a sabedoria de Deus, Sim. que ele literalmente comprou com uma escritura, sabendo que o fazendeiro ou sua família, gerações futuras, tentariam vir roubar a terra. Porque isso realmente importa. Escute, primeiro-ministro, sabemos que há absurdos quando enfrentamos nossas próprias batalhas na América, de mentiras e falácias, e essa não é a primeira vez. Já vimos isso no cristianismo quando tentaram introduzir a teologia da substituição ou se posicionar contra Israel ou o povo judeu, e isso é um completo absurdo do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai querer estar do lado errado de Hashem, do lado errado de Deus ou do lado errado da história. Deus tem um povo soberano e ele tem um lugar soberano, e há um lugar tanto para os romanos quanto o nosso Novo Testamento expõe tudo. Sabemos exatamente o que ele faz desde o primeiro capítulo até o final. Você pode ler desde o começo. E por isso oramos para que haja pessoas desvendadas, e posso dizer isso a você, porque não é uma batalha. É uma batalha espiritual, Efésios 6:12. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas é ardiloso, porque há pessoas que estão sendo, como você disse, bem financiadas para espalhar mentiras, mas sabemos que a verdade nos liberta. Sim. E a verdade é que ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus do judaísmo, e graças a Deus fomos enxertados pelo nosso Pai da fé. Sim, amém. E ele é o Deus dos cristãos. Amém. Amém. Primeira dama, nos últimos 18 anos, você permaneceu firmemente ao lado do seu marido, o primeiro-ministro, recebendo e conhecendo líderes encantadores de todo o mundo com sua graça e dignidade. Mas, através do seu trabalho, você fez uma diferença significativa na vida de inúmeras crianças e famílias, dedicando seu tempo, sua experiência e seu coração. O que realmente inspira, o que é inspirador, eu acho, é que apesar de tudo, você nunca parou de trabalhar, nunca parou de se importar, nunca parou de servir. A última pergunta. Quando criança, você já imaginou que um dia se tornaria a pessoa que é hoje e desempenharia o papel que desempenha atualmente? Na verdade, não. Eu não conseguia imaginar e também porque, como eu disse antes, sabe, eu cresci em uma casa muito voltada para o estudo da Bíblia. Então, eu via meu futuro indo para a universidade para estudar Bíblia, ou literatura, ou, eventualmente, psicologia. Então, eu me via como sou agora, como uma especialista, uma psicóloga infantil, que é o que eu amo e o que faço, mas nunca pensei em me envolver com política. Então, e mesmo quando conheci meu marido, eu não sabia como seria. Quero dizer, é muito desafiador, muito complexo, muito... Sabe, às vezes você faz tantas coisas boas pelo seu país, mas a questão é que o Estado profundo e a mídia não caminharam tanto ao nosso lado. Então, isso e essas mentiras e maldades, especialmente para alguém que foi criado em um lar cristão, a atmosfera era tão boa, sabe? Tudo era tipo, sabe? Não incluía tanta maldade, não havia qualquer tipo de malícia ou intenção negativa. E eu sempre não conseguia entender, e era sempre surpreendente. Quero dizer, depois de 18 anos eu me acostumei, mas é muito... Não acho que seja algo que estava nos meus sonhos, mas acho que superei isso. Eu apenas vejo o propósito, e o propósito é a servir junto com o primeiro-ministro, meu marido, o país. E quando vejo meus filhos, penso que ele está fazendo isso por eles e por todas as crianças em Israel e pela próxima geração, para tornar o Estado judeu não apenas um sonho que vai e vem, mas uma realidade que permanece como um lar para o povo judeu e para os israelenses viverem em um futuro seguro. Sim, isso é bom. Isso é bom. Ok, primeiro-ministro, conte-nos algo sobre a primeira-dama que as pessoas adorariam saber. Na sua agenda tão ocupada, como vocês conseguem reservar tempo suficiente um para o outro? Tudo o que a Sara te disser, ouça ela.
O que ela me disse quando voltamos ao cargo, porque você sabe, eu perdi uma eleição, isso acontece. Existe vida política depois da morte, sabia? Após a morte política. Sim. Nós voltamos Sim, com o grande incentivo de Sarah. como Trump fez. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas ela disse algo interessante, sabe? Não vamos repetir o erro que cometemos no nosso primeiro mandato. Éramos muito jovens. Quer dizer, muito jovem. 30. E nossos filhos eram realmente bebês. Quero dizer, sem fraldas, você sabe, quando estávamos no primeiro semestre. Uau. E nós estávamos muito ocupados. Fomos levados para, você sabe, cargos públicos. Exige muito do seu tempo. E quando voltamos mais tarde, nossos filhos já estavam mais velhos. Eles eram adolescentes. E Sarah disse isso. Ela disse, sabe, esses anos que temos com nossos filhos, eles nunca serão devolvidos para nós. Então, não vamos desperdiçá-los. E vamos fazer algo diferente do que fizemos no primeiro período. Temos jantar de Shabat, sabe? Sexta-feira à noite, sacrossanto. A propósito, nada de telefones. Não há telefones. Nenhum. Você sabe? Você realmente senta e conversa. Então, no Shabat, nós almoçamos juntos. Não há telefones. Sente-se e converse. E lia o trecho da Bíblia. Sim. Ela fez isso por anos, por anos. E isso foi a Sarah protegendo. Esta é a leoa protegendo seus filhotes, e a Sarah é uma verdadeira leoa, lutando não só pela nossa família, mas também pela nossa nação. Sim. E eu acho que depois de anos, você sabe, apenas turbulência e difamação, fico satisfeito que, enquanto viajamos pelo país, vemos tantas pessoas reconhecendo o sacrifício dela, a contribuição dela. E é o que eu disse, sabe, a verdade tem uma maneira, com o tempo, de corroer as mentiras e apresentar algo de valor mais profundo e permanente. E eu acho que a contribuição da Sarah para a nossa família, para mim e até hoje, está sendo mais amplamente reconhecida à medida que o tempo passa. E sou grato a você por me permitir descrever isso para uma audiência global. Sim, sim. Obrigada. Eu agradeço a você. Ela é uma leoa e você é um leão. Eu declaro isso. Pastora Paula, só conta. Bem, os verdadeiros leões. Isso mesmo, isso mesmo. Você sabe quem são os verdadeiros leões? Sim, Os verdadeiros leões sim. são o povo de Israel e os soldados, os homens e mulheres das Forças Armadas israelenses Sim. e serviço de segurança. Eles estão lutando contra leões. Quando diz na Bíblia, o povo de Israel, sobre o povo de Israel, eles se levantarão como leões. Sim. E, rapaz, eles se ergueram. Eles se ergueram. Eles se levantaram como leões e surpreenderam o mundo. Sofremos esse terrível ataque surpresa, e o povo se reergueu, e os soldados se reergueram, tanto os regulares quanto os reservistas, e, ombro a ombro, simplesmente rechaçaram Sim. esses malfeitores. E acho que estão reescrevendo os capítulos da história. Ouvi histórias incríveis. Então são os leões que se erguem em Israel e as leoas que se erguem em Israel. É isso mesmo. Temos ambos. Temos sim. Pastora Paula, você poderia compartilhar seu coração e fazer seus comentários finais para a nossa audiência antes de encerrarmos? Eu adoraria, mas quero dizer que realmente acredito que o primeiro-ministro e Sarah entrarão para a história como provavelmente o maior primeiro-ministro a servir Israel. E digo isso com toda sinceridade. Eu estive eu acredito nisso. Eu estive com muitos líderes mundiais em todo o mundo e vou dizer ao nosso público, e digo isso sobre a Sarah o tempo todo, você é linda por dentro e por fora. Mas vocês dois, quem vocês são aqui neste palco, Johnny, é quem eles são também nos bastidores. E quem eles são no Salão Oval, na Blair House. É realmente revigorante e somos muito gratos pela sua liderança. Não há dúvida de que isso é destino e soberania de Deus para um tempo como este. Então, obrigado. É uma honra. Há tanto que eu poderia compartilhar para encerrar, mas eu realmente quero convocar as pessoas. Sabe, a América gosta de pensar que eles são, e nós somos a maior nação de democracia e liberdade.
Mas nós, especialmente os jovens e todos que querem ser livres pensadores, estamos tão presos a coisas tolas e manipuladas como as mídias sociais. Sim. E não importa se é o TikTok ou qualquer outro que esteja chamando a atenção e divulgando algoritmos falsos, você tem a obrigação de vir a Israel. Estar aqui sozinho, estar com um grupo, com amigos e família, explorar a terra, conhecer as pessoas, experimentar a comida, visitar os lugares, ver a ciência, ver a arqueologia. E então sentar-se, e especialmente estou falando aos cristãos, sentar-se em solitude e deixar Deus falar com você. Qual é o valor da voz de uma pessoa que provavelmente tem pouca profundidade teológica e não está qualificada para falar de forma alguma sobre isso? Este é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus da nossa fé. E não há como você abraçar plenamente sua fé sem abraçar e entender completamente por que isso é tão importante para Deus. E Ele fala conosco, nós acreditamos nisso. Ele fala conosco através de sua palavra. Ele fala conosco em nosso espírito. E ao vir, você não só formará um novo vínculo com Deus em um relacionamento mais profundo e íntimo, mas eu prometo que você fará amigos. Eu vi o povo de Israel, e isso é algo que eu vou dizer. Eu vi o povo de Israel, comecei a vir nos anos 80, e todo mundo dizia, não vá, estão bombardeando lá, não é seguro. E eu estava decidido a vir e caminhar pelos passos. Não havia nenhuma bomba, então as pessoas têm essa ideia, certos países, e quando se trata de Israel, acham que se vierem vão estar no meio de uma guerra. Não, você vai estar no meio de muita alegria, dança, comida excelente, serviço maravilhoso e hotéis lindos. E você vai ver algumas das... Israel não é apenas espiritualmente importante, mas também é extremamente importante geopoliticamente. A América, nós não teríamos o avanço que temos se não fosse por Israel, na tecnologia deles, na medicina, na defesa, em todas as áreas. Devemos sempre orar pela paz de Jerusalém, mas minhas palavras finais são: faça um favor a si mesmo. Não seja apenas alguém que ouve falar, ou de segunda ou terceira mão, ou mesmo apenas com as nossas informações. Venha ser uma pessoa que tem uma experiência em primeira mão. Guarde esse dinheiro, venha para Israel e certifique-se de que você compreende e vivencia Israel. Isso foi bom. Amém? Bem, gostaria de chamar Yazid Dagan para dar um presente especial do povo de Samaria à pastora Paula White. É uma grande honra. Obrigada. Antes de tudo, é uma honra para mim compartilhar com você quem somos, os cidadãos de Samaria. O quanto apreciamos a liderança do nosso primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e da primeira-dama, senhora Sara Netanyahu, especialmente nestes dias difíceis de guerra. E é necessário explicar a você o quanto meus cidadãos e todas as pessoas de bem no mundo veem você como um modelo para nós. Muito obrigado, nós te amamos. E é um privilégio para mim trazer a você, senhora Paula White, uma verdadeira amiga de todo o povo judeu no mundo e especialmente dos pioneiros que constroem a Bíblia na Judéia e Samaria. Em nome de todos os meus cidadãos de Samaria, quero agradecer a você pelo seu coração, pela sua parceria. Que Deus te torne poderosa para ser uma comandante nesta guerra internacional pela justiça histórica. E em nome de todos os cidadãos da Judéia e Samaria, é um privilégio para mim abençoar você. Que Deus, o mesmo Deus que abençoou Abraão, Isaque, Jacó e José, e que nós vivemos e construímos sua terra, a Bíblia, em Samaria. Deus abençoará você, o presidente Donald Trump e toda a sua equipe, porque vocês estão abençoando o povo de Israel. E por isso, assim como Deus disse a Abraão, em Samaria, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, Deus te abençoará. Este é um presente simbólico de Samaria, este é o túmulo de José, o Monte Gerizim, o Monte Ebal e a antiga Samaria arqueológica e, claro, as uvas, a profecia de Jeremias que estamos realizando aqui na terra. Muito obrigado. Deus te abençoe.
Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe.